A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar de reforma tributária, com o advogado, procurador legislativo municipal e professor universitário Samuel Melo. Professor Samuel Melo, é um privilégio tê-lo aqui no nosso programa Direito no Ar. Eu sei que o senhor tem muitas ocupações em função das atividades que exerce, mas disponibilizou esse tempo para conversar conosco sobre um tema tão atual, tão palpitante, que o senhor conhece profundamente porque é professor da área. Mas antes de entrar no tema, professor Samuel Melo, a gente costuma aqui no Direito no Ar, quando é a primeira vez que a pessoa está sendo entrevistada, de tentar conhecer um pouco da história da pessoa, porque certamente vai servir de inspiração para os nossos teleouvintes. Então, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho como chegou a advogado, a procurador da Câmara Municipal e a professor universitário. Qual a receita do bolo para tanto sucesso, professor Samuel? Bom dia, Heraldo. É com prazer que estou aqui para apresentar essa entrevista sobre o tema reforma tributária. Devo dizer preliminarmente que iniciei meus estudos no Marista e passamos do ginásio até no antigo científico, hoje segundo grau. Depois tivemos a oportunidade de fazer o vestibular na Sorbonezinha do Maranhão, que é a Rua do Sol, da Faculdade de Direito, em que nós fazíamos prova oral diante de toda a sociedade. Nós fizemos o curso de Direito e, ao mesmo tempo, interessado nos temas econômicos desde essa época, fiz vestibular para o curso de Economia, onde nós iniciamos na Rua Afonso Pena, defronte de Jornal Pequeno, por iniciativa do professor Valdemar Carvalho. Tivemos o primeiro vestibular de economistas no Maranhão e seguimos essa trajetória. À noite, fazendo o curso de economia, e pela manhã estávamos na Faculdade de Direito. E à tarde estávamos trabalhando como escriturário. Em seguida, nós começamos a imaginar que teríamos que ter uma opção. Essa opção seria para a área do curso de Direito. E como eu já tinha o curso de Economia, eu não tive outra. Passamos a observar que o fenômeno da atividade tributária era um fenômeno que precisava ter o conhecimento econômico, vez que o fato gerador da obrigação tributária sempre é uma atividade econômica. E aí desenvolvemos essa pesquisa, esse entendimento, e a partir daí nós começamos
a pensar, eu e Mauro Fecuri, lá em Brasília, numa universidade particular para o Maranhão. E depois de termos saído da Secretaria de Fazenda, onde ele foi prefeito e eu secretário de Fazenda, nós conciliamos a ideia e ele, naquela época, sendo assessor do presidente Sarney, já iniciava as demarches para a fundação do Selma. E, a partir daí, nós estamos já há 29 anos lá e trabalhando intensamente na verificação da atividade econômica e do nosso sistema tributário. Em seguida, convidado para participar da atividade da Procuradoria aqui da Câmara Municipal. Naquela época, o presidente Deco Soares me convidou para prestar uma assessoria. Essa assessoria perdura até hoje, aqui em São Luís do Maranhão. E desenvolvemos, portanto, essa atividade até que o Selma proporcionou o curso de pós-graduação, de mestrado, e nós éramos 51, e 51 nós terminamos com 22 do mestrado da famosa Universidade de Pernambuco, a Escola do Recife. E aqui estamos ainda nas hostes da Câmara Municipal, porque gostamos também do direito municipal, e também, para não dizer que eu apenas tive atividade acadêmica, fiz parte, durante 5 anos, de debates econômicos e jurídicos com Marco Antônio Moreira Serra, né, no programa da TV Cidade, antiga TV Ribamar, e já iniciando a TV Cidade, onde nós tínhamos um debate diário, Marco Antônio dirigindo, Moreira Serra com a sua inteligência, e eu dando os palpites na área econômica e financeira. De sorte que eu nunca deixei de gostar do rádio. E também tive, durante cerca de 7 anos aproximadamente, na Rádio Educadora, apresentando o programa Economia ao Alcance do Povo, em que teve um maior sucesso na Baixada Maranhense, numa linguagem não de economês, mas uma linguagem da dona de casa, do consumidor, no sentido de que pudéssemos estar promovendo esclarecimentos, principalmente para a radiofonia maranhense. E hoje vejo com muita simpatia, graças ao nosso governador, grande empreendedor, grande jurista, em ter revitalizado a Rádio Timbira e ter nas suas hostes uma pessoa tão competente como o professor Heraldo. Como eu já sabia, mas que talvez boa parte dos nossos teleouvintes não, a história do professor Samuel é muito rica, e vejam que ele perpassou aí por vários assuntos. E eu queria destacar dessa sua apresentação inicial, professor Samuel, 2 detalhes. O primeiro, a sua paixão pelo rádio e pelos rádios, né? Porque a gente está vendo aí atrás do senhor, nessa estante, no seu gabinete na Câmara de Procurador Legislativo Municipal, vários exemplares de rádios antigos. Deve ter muita história por trás disso, não, professor Samuel? Pois é, e o mais importante é que todos 5 funcionam, e 2 deles ainda com válvula, onde nem se pensava em FM. Eu consegui, há muito tempo, de buscar na casa do meu avô, lá em Perimiri, um desses rádios, e pude aqui ter um técnico que hoje já não mais está entre nós, onde ele revitalizou e conseguiu colocar que essas válvulas pudessem funcionar, e até hoje ele está aqui, principalmente por coincidência, com muito maior clareza, a única rádio que é a Rádio Timbira. As outras rádios pegam um pouco mais de ruído, mas a Rádio Timbira é de uma clareza fantástica. Por isso mesmo é que nós temos que reconhecer que a Rádio Timbira é a rádio mais potente do estado do Maranhão. Muito grato por essas referências elogiosas. A minha pessoa e a nossa emissora, a primeira do Maranhão, a Rádio Timbira.
Bom, vamos começar Pois é. então, professor Samuel, a entrar propriamente no tema da nossa conversa, que é a reforma tributária, só que durante essa sua explanação inicial, eu disse que tinha outro ponto que eu queria destacar, que tem a ver com o tema. O senhor acha necessário, professor Samuel Melo, que para atuar no direito tributário, operador do direito, que vai atuar no direito tributário, que ele tenha que ter o curso de ciências contábeis e ou o curso de economia? Não, eu não diria a condição sine qua non, mas eu diria que um curso, talvez, de pós-graduação, de aperfeiçoamento da linguagem econômica facilitaria muito, porque o próprio Código Tributário Nacional ele classifica os tributos em 3 segmentos: comércio exterior, produção e circulação de bens, patrimônio e renda. Evidentemente de que é oportuno de que o professor de direito tributário possa oferecer aos alunos condições de saber o que é renda nacional, o que é produto interno bruto, em síntese, poder dar esclarecimentos, não naquela linguagem, diria, do economês, mas numa linguagem fácil, técnica, que possa conciliar a realmente saber que tudo depende do fato gerador, da obrigação, que é a atividade econômica. Você paga IPVA por quê? Porque tem a propriedade de um veículo. Você paga TBI porque está adquirindo um patrimônio. E aí, por diante, e diria até que até no direito civil, no direito de sucessão, nós temos a viabilidade de se pagar o imposto de transmissão causa-mortes, que é, na realidade, a transferência do nome do decurso para os herdeiros necessários. Professor Samuel, reforma tributária é um tema que não é novo, né? Há muito se discute que o nosso sistema tributário é inadequado, é ingrato, é cruel, é excessivo e que seria necessário reformá-lo, alterá-lo. Evidentemente que quando a gente fala de reforma tributária, a gente tem que olhar aí vários ângulos, né? Sobre o ângulo do governo, o que isso vai impactar nas suas finanças, sobre o ângulo da sociedade, o que isso vai impactar no pagamento dos impostos, sobre o ângulo dos empresários, o que isso vai impactar na sua atividade. Então, o senhor diria que as emendas constitucionais que estão hoje em andamento no nosso Congresso, tratando do assunto reforma tributária, elas contemplam esses e outros interesses? Eu diria, Heraldo, que nós temos hoje praticamente 3 segmentos, ou 2 emendas, uma do Senado, que inclusive o relator é o maranhense Roberto Rocha, e temos um projeto de emenda constitucional da Câmara de Deputados. E uma proposta através de lei complementar do Poder Executivo que altera o imposto de renda. Quando aqui esteve a Comissão de Reforma Tributária da Câmara dos Deputados, e nessa oportunidade lá na Federação das Indústrias, no auditório, eu me pronunciei e disse textualmente de que o nosso sistema, além de ser burocrático, é extremamente injusto e que não aceitava a reforma que fosse apenas no sentido de arrecadar melhor. Se você pegar hoje o impostômetro, você vê que a receita tributária do país excede hoje aos 10 ou 15 bilhões de reais e diariamente vai aumentando. Eu disse que nós precisávamos de ter uma reforma para diminuir a incidência no consumo. O consumo é exageradamente penalizado para os mais pobres, para os menos de renda, em função de que a variação de preço é constante. Eu entendo, até adiantando para os nossos ouvintes, de que eu não sou muito partidário da tal cesta básica,
mas sou partidário de um tributo seletivo. Por exemplo, o arroz, o feijão, os bens de consumo direto, eles não deveriam ter a incidência que tem, porque penaliza mais quem tem menor renda do que aquele que ganha 40 mil reais. Ou seja, na aquisição de 1 litro de leite, o assalariado com um salário mínimo paga 60% para o governo, da mesma forma de quem ganha 30 mil reais. Então, cesta básica parece até uma forma de caridade, mas, na realidade, o governo deveria optar por uma política tributária em que pudesse seletividade, como teve que acontecer com o combustível. De sorte que também eu chamei a atenção da comissão que aqui esteve na necessidade de reformar o próprio imposto de renda. Hoje, quem ganha R$ 1.902 paga imposto de renda. Há um projeto que está no Senado parado há muito tempo, já foi aprovado pela Assembleia, de que fosse reajustada a tabela do imposto de renda, no sentido que, para o ano, quem ganhasse a partir de R$ 2.500 é que deveria pagar imposto de renda. Perfeito. Professor Samuel, dentro dessa sua última resposta, a gente pode também novamente destacar alguns aspectos. Por exemplo, a questão do combustível. Hoje a gente tem aumento quase que semanal dos combustíveis no país, e aí uns dizem, a culpa é da política econômica internacional adotada pela Petrobras ao atrelar o preço do petróleo ao dólar, etc. Outros dizem, não, a culpa é dos governos estaduais, porque aumentam o ICMS sobre os combustíveis com frequência e tal. O que há de verdade nisso tudo, professor Samuel? Olha, se nós olharmos a pirâmide de incidência tributária dos combustíveis, nós vamos verificar que temos a participação tanto do governo federal como do governo estadual. E que, realmente, o ICMS é uma parcela maior. Só que há um detalhe. A receita tributária obtida pelos combustíveis alimenta bastante a receita dos estados. E o que fizeram os governadores? Depois de tanta crítica, pouca gente sabe, mas a incidência do ICMS, através de uma decisão do CONFAS, que inclusive teve a participação do nosso secretário de Fazenda Estadual, que foi meu aluno, está congelado. A partir de 1º de novembro até 31 de dezembro, a incidência de variação, que nós tínhamos sempre, como aumentava combustível, uma variação da incidência tributária do ICMS. Hoje o CONFAS decidiu, para que amanhã não diga que é só o governo federal que está, vamos dizer, facilitando a formação de preço final, os estados também aderiram a essa forma. Mas, na realidade, o grande problema é a diferença cambial. Essa realmente é a grande vilã da incidência tributária, aliás, do preço final dos combustíveis. Muito bem. Professor Samuel, outro aspecto. O senhor, no início, disse que a gente pode colocar os impostos alinhados, classificados, divididos em 3 grandes eixos, e um deles é sobre o consumo, que o senhor acha que a injustiça está exatamente aí, na taxação igualitária sobre o consumo, tanto para quem ganha mais como para quem ganha menos. E daí vem aquela questão que vem sido também colocada com uma certa frequência. O segredo, então, seria diminuir o máximo possível os impostos sobre o consumo e taxar, por exemplo, as grandes fortunas, passar a olhar para o patrimônio e não para o consumo? O imposto sobre grandes fortunas tem uma história, Heraldo. O Everardo Maciel, eu estava em Brasília nessa época, era o secretário-geral da Receita Federal. E o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, quando senador, na Constituinte, foi que inseriu na nossa Constituição
o imposto sobre grande fortuna, desde que haja lei complementar. E, na ocasião, o Everardo levou o projeto de lei para instituir o imposto sobre grandes fortunas. E surgiu aquela célebre frase em que ele disse que esquecessem tudo aquilo que ele tinha feito antes de ser presidente. Esse é um fato histórico, né, que eu estou dando assim ênfase para a curiosidade dos nossos queridos ouvintes. Mas, por outro lado, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. Você tem que mensurar essas vantagens e desvantagens no sentido de atender o melhor à sociedade brasileira. O imposto sobre grandes fortunas, ele tem a sua validade porque eu tenho um dado significativo que possa justificar. 1% da população brasileira detém 47% da renda nacional. Isso significa dizer que não existe no mundo, em país nenhum, uma péssima distribuição de renda como a nossa. Ou seja, nós temos 1% da população rica, que detém, não é, cerca de 47% da renda nacional. O imposto sobre grandes fortunas tem desvantagens, tá? Como evasão de capitais para paraísos fiscais. Tem também a forma de não investimento no processo produtivo. Em síntese, a evasão tributária na formulação do imposto sobre grandes fortunas pode ser um entrave, um óbice, uma dificuldade para que se tenha uma produtividade na sua aplicação. E, por outro lado, é muito difícil e complexo saber o que são grandes fortunas. Qual é o fato gerador da obrigação tributária, da relação jurídico-tributária na cobrança do imposto sobre grandes fortunas? O IGF fala apenas imposto sobre grandes fortunas, não é? Simplesmente numa sigla, IGF. Mas o que são grandes fortunas? As grandes fortunas do Maranhão são iguais às grandes fortunas de São Paulo? Nós teríamos que fazer a aplicação de um princípio de cobrança sem isonomia? Então, são aspectos que precisam ser estudados para que não se precipite a tomar uma decisão de imediata nesse processo. Agora, você me perguntaria, Samuel, quais seriam medidas que possam resolver? Acho que antes de se pensar em emenda constitucional, como eu disse aos nossos queridos deputados que aqui estiveram, que a responsabilidade é do Congresso, porque qualquer mudança no sistema tributário não pode ser feito, não é, por medida provisória, né, porque medida provisória não é assunto de lei complementar. Então, qualquer mudança no Código Tributário Nacional terá que ser feita através de lei no sentido material e formal. Isso pode ser feito na medida de aperfeiçoamento, por exemplo, do imposto de renda, na possibilidade de uma distribuição maior. Pouca gente está sabendo, mas meus alunos sabem, que agora a última emenda constitucional 112, ela já deu mais 1% para os prefeitos do Fundo de Participação dos Municípios. Por quê? Porque para o ano a arrecadação do Fundo de Participação não vai ser aquele almejado. Por quê? A arrecadação do Imposto de Renda e do IPI não estão compatíveis com o que se pensaria em ter uma atividade econômica mais eficiente. Ou seja, quanto mais a atividade econômica estiver aquecida, maiores serão as possibilidades do nosso município terem vantagens. Agora, acrescento, e a hora que eu me encontrar com o nosso governador, que tem uma relação de amizade pessoal muito boa, o estado do Maranhão e os estados onde estão situados os portos têm um prejuízo enorme com a Lei Candir, que é a desoneração das exportações. Ou seja, pelo Porto Itaqui, nós deveríamos ter uma arrecadação de ICMS e, consequentemente, os municípios que têm 25% dessa arrecadação, mas não tem em função da Lei Candir. O governo federal compensa
mas eu cheguei a fazer um cálculo, não compensa nem 10% daquilo que poderia ser arrecadado. Então, o Estado do Maranhão poderia ter uma arrecadação de ICMS, se não fosse a desoneração, muito grande, e daria um desenvolvimento enorme a esse Estado. Mas, em função dessa desoneração, certo, eu acho que os governadores devem pleitear ou que seja revogada a Lei Candir, ou então que se tivesse uma compensação maior pelas perdas que têm os estados em que tem a possibilidade de exportação via porto. Essa seria, na minha opinião, uma boa pedida do nosso governador, iniciar uma campanha a nível nacional para ver se consegue carregar mais recursos para os estados. Muito bem. Conversa boa, agradável, elucidativa, didática, histórica, enfim, com muitos elogios. Tanto que passou rápido, e nós já atingimos aqui o limite do nosso tempo. A gente agradece muito a sua participação, doutor Samuel Melo, e abrimos espaço agora para as suas considerações finais. As minhas considerações finais dizem respeito da sua atividade, Heraldo. Você, sendo operador do direito, sendo um professor com muita experiência, e nunca deixou a paixão que nós temos, que é a radiofonia. De maneira que o direito não é só visto, a ciência jurídica não é só vista nos bancos escolares, nas universidades. O povo em si, as leis não foram feitas para advogado, as leis foram feitas para a sociedade. E elas precisam ser difundidas numa linguagem que o povo entenda. Ou seja, nós precisamos pensar nessa forma, de que nós estudamos para sermos felizes. E, na realidade, só Jesus salva, e só nós outros podemos dar a essa sociedade a condição de promover o maior bem ao maior número de pessoas. Agradeço à Rádio Timbira e agradeço ao meu colega Heraldo pela sua conduta durante a nossa entrevista. Fiquem com Deus e até breve. Maravilha. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. No segundo bloco, nós temos mais um programa Link CNJ, produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas muito relevantes. Vamos conferir. Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico.
E hoje vamos falar sobre os Centros Especializados de Atenção e Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais. A criação desses centros é fruto de uma resolução do CNJ. O objetivo é abrir canais especiais de atendimento, acolhimento e orientação às vítimas diretas e indiretas. A Resolução 386 do Conselho Nacional de Justiça de abril desse ano diz que os tribunais de todo o país deverão criar centros especializados de atenção às vítimas de crimes e atos infracionais para funcionar como um canal de acolhimento. Os espaços deverão contar com equipes multidisciplinares, com psicólogos e assistentes sociais. Um dos objetivos do programa é proporcionar ambientes de espera separados para vítimas e os familiares. A conselheira do CNJ, Tânia Hexigel, afirma que a medida é essencial para garantir que essas pessoas não voltem a ser intimidadas por seus agressores dentro dos próprios tribunais. Propor a adoção de providências para que esses ambientes de espera sejam separados, as vítimas e seus familiares, dos locais de realização, de aguardar talvez aquele agressor, aquele assassino dos seus familiares, para que elas possam não ficar à mesma sala, em contato, que seria duplo sofrimento, né? Aguardando então aquela audiência. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro saiu na frente. Foi o primeiro a inaugurar o espaço de atenção às vítimas de crimes em outubro desse ano. Até agora, 16 pessoas foram atendidas pelo núcleo. Além de profissionais capacitados, o local ainda conta com brinquedoteca para que as famílias que não têm com quem deixar as crianças possam ir ao tribunal sem restrições. Segundo o desembargador Henrique Figueira, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o foco neste momento tem sido mulheres vítimas de violência doméstica. A gente acolhe a vítima, damos a ela um apoio que ela tanto precisa para poder depor à vontade na audiência que está designada, na vara, lá do processo que ela foi vítima. Toda pessoa que sofre uma violência física, patrimonial, sempre sofre, fica abalada. É natural isso, né? Da condição humana. E essas pessoas, então, agora têm esse apoio que possam, de alguma forma, estar presente e discutir sobre aquele trauma que ela sofreu, uma violência indesejada, evidentemente. A conselheira do CNJ, Tânia Hexigel, explica que, além do acolhimento, os centros de atendimento às vítimas de violência têm a missão de promover o encaminhamento dessas pessoas a outros serviços da rede pública, que garantam apoio a essas famílias. Que os tribunais tenham a ideia da importância desse centro, né? Que esse centro venha a ser um encaminhamento formal das vítimas para as redes de serviços públicos disponíveis na localidade. Isso também é importante, em especial os de assistência jurídica, médica, psicológica, social e também previdenciária, para que essas vítimas tenham orientações que muitas vezes elas sequer sabem se o processo que vitimou o seu familiar está em andamento, qual é a situação. Essa iniciativa do CNJ é inédita, é espetacular, porque a justiça tem que estar perto da sociedade. E isso é um grande passo que o CNJ convida os tribunais, todos os tribunais do país a dar, no sentido de nos aproximarmos, trazermos mais a justiça para perto das pessoas. Elas precisam disso. E vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora online com Adriana Alves dos Santos Cruz, juíza do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, e autora do Plano Nacional de Atenção à Vítima. Converso também com Antônio Suxberger, doutor em Direito, promotor de Justiça e membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Muito obrigado a vocês dois pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Adriana. A ideia de criação do Plano Nacional é da senhora. Por que essa preocupação? Na verdade, o Plano Nacional de Atenção às Vítimas, no âmbito do Poder Judiciário, ele já está estabelecido desde 2018, por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça.
atendendo a uma resolução da Assembleia Geral da ONU e também ao que estabelece a nossa Constituição no artigo 245. Nesse plano, há algumas determinações, ele estabelecia diretrizes gerais, e, na verdade, o que eu apresentei foi uma proposta por meio do Observatório de Direitos Humanos para que nós pudéssemos avançar na implementação desse plano que já existia, né? Então, a ideia surgiu em diálogo com movimentos de mães de vítimas de violência, especialmente, não só, mas especialmente vítimas de violência de agentes estatais, e busca atender a uma dimensão importante também do processo penal, que não apenas atender, obviamente, dar uma resposta para aquele agente que pratica uma conduta criminosa, mas também atender a vítima, olhar para a vítima, né? Então, todas as etapas do processo precisam ter esse cuidado e esse acolhimento à vítima, esse momento em que a vítima chega ao judiciário para acompanhar o processo daquele agente que praticou um ato ilícito contra ela ou contra algum familiar seu, precisa ser um momento de acolhimento e não um momento de revitimização. Doutor Antônio, o que justifica uma atenção especial às vítimas? Eu acho que o Brasil ele se encontra numa situação em que ele deve contas em relação aos seus compromissos assumidos, inclusive no plano internacional, quando falamos de políticas de acolhimento e proteção à vítima. O Brasil ele é obrigado internacionalmente, desde declarações que datam de meados da década de 1980 e uma série de outros compromissos internacionais, a estabelecer toda uma estrutura de políticas públicas de acolhimento, de atenção à vítima de crime. Então, essa atenção é algo que tem sido, de uma certa maneira, claudicado pelo sistema de justiça criminal brasileiro, e nós percebemos uma movimentação nos últimos tempos, muito bem-vinda, uma movimentação alvissareira, no sentido das instituições passarem a colocar um pouco de luz sobre esse tema da atenção à vítima. Eu destacaria não apenas o ato que a doutora Adriana mencionou, relevantíssimo, fundamental verdadeiramente, a resolução 253 do CNJ, que também estabelece o desenho da política de acolhimento à vítima, e de modo mais recente também, uma resolução de número 243, agora de 18 de outubro do ano de 2021, do Conselho Nacional do Ministério Público, que versa sobre a política institucional de proteção integral e de promoção de direitos e apoio às vítimas. No âmbito do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, também a atenção à vítima é um ponto de atenção do seu plano nacional, né? O CNPCP elabora um plano nacional para vigência entre os anos de 2020 e 2023, em que lá constam também uma série de preocupações e iniciativas. O ponto todo é que muitas das vezes o debate de atenção e acolhimento à vítima, ele por vezes ele é apresentado como se houvesse um certo antagonismo ou algum tipo de tensão entre o que sejam as preocupações atinentes a direitos e garantias das pessoas submetidas ao sistema de justiça criminal, acusados, investigados, réus, e as vítimas, quando em verdade não é bem assim. O que acontece aqui é que o Estado, a partir de uma atuação interinstitucional e de preocupação interdisciplinar, ele tem que se ocupar igualmente de acolher, criar espaços de oitiva, de atenção, tratamento, assistência a essa pessoa que se encontra num quadro de vulnerabilidade, porque a vítima de crime, ela se apresenta assim, em quadro de vulnerabilidade, e vulnerabilidades precisam ser enfrentadas, erradicadas pela ação do Estado. Numa situação como essa, nada melhor que tenhamos um enfrentamento interinstitucional, ou seja, todos os órgãos, todas as instituições voltados a esse tema tão relevante. Doutora Adriana, o Estado do Rio foi o primeiro a implantar um centro de atendimento às vítimas. Eu gostaria que a senhora nos dissesse como é que funciona na prática esse centro. A vítima chega, é atendida de que forma, que tipo de serviços, de orientações, o que acontece lá? Como o doutor Antônio mencionou, a resolução 253, ela estabelece diretrizes gerais nesse olhar cuidadoso para essa pessoa que chega ao judiciário para acompanhar o processo daquele agente que está acusado por uma conduta criminosa.
eu gostaria muito de sim, ratificar o que o doutor Antônio mencionou. Não existe esse antagonismo. O Estado, quando ele atende, ele precisa dar uma atenção integral. Os direitos e garantias, obviamente, do réu ou da ré devem ser preservados e não entram em choque com a atenção e com a política que se estabelece em atenção à vítima. Nem poderia ser diferente, né? Também gostaria de sublinhar que, quando a gente fala de vítima, nós não estamos falando exclusivamente daquela pessoa que diretamente foi atingida pela conduta criminosa, né? O conceito de vítima é um conceito mais ampliado, porque, obviamente, quando uma determinada pessoa é atingida por uma conduta criminosa, todo o seu entorno é afetado. Então, nós estamos falando dos parentes diretos, pais, mães, irmãos, esposas, filhos, né? Então, é preciso esse olhar cuidadoso. E a resolução 253, alterada agora, a partir dessa proposta que eu apresentei no Observatório, ela determina que todos os tribunais brasileiros criem um espaço para acolhimento a essas pessoas. A gente pensar que nem sempre as vítimas elas têm assistência de advogado, elas não conseguem ter o acompanhamento e a compreensão de toda a dinâmica processual. As defensorias fazem um trabalho muito relevante, mas a gente sabe também que as defensorias não conseguem dar conta de toda essa demanda. Então, por conta disso, a ideia é ter um local onde essa pessoa possa ter informações sobre o seu processo, possa ter uma equipe multidisciplinar capacitada para atender suas demandas, um espaço separado para que ela possa aguardar a audiência, para que ela não esteja, por exemplo, nos corredores aguardando uma audiência ombro a ombro com muitas vezes até aquela pessoa que está sendo acusada pela prática do ato criminoso contra ela ou seu parente. Então, são todas situações que aparentemente são singelas, mas que aprofundam a violência que aquela pessoa sofreu, né? O Rio de Janeiro, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de maneira muito eficiente e atento a essa questão, atendeu muito prontamente a demanda que foi estabelecida pela resolução, e foi o primeiro centro a ser instalado, foi instalado agora em outubro. O centro tem instalações realmente muito adequadas e muito cuidadas para receber esse público. Então, há espaço para informação processual, atendimento psicológico, assistentes sociais, um espaço para aguardar audiências, uma brinquedoteca que, inclusive, foi doada em diálogo com a sociedade civil, porque nós temos, muitas vezes, mulheres que vão ao judiciário, elas não têm com quem deixar os seus filhos. Nós sabemos que, na realidade brasileira, as mães são primordialmente aquelas responsáveis pelo cuidado, ou mesmo crianças que precisem estar naquele espaço para serem ouvidas como vítimas. Então, nós precisamos realmente ter esse olhar diferenciado. Eu espero, sinceramente, que os outros tribunais se espelhem na iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e prontamente também, num curto espaço de tempo, instalem os seus espaços, os seus centros. Doutor Antônio, como a gente viu na explicação da doutora Adriana, a instalação do centro exige uma série de coisas. Um espaço adequado, equipamentos profissionais do serviço social, da psicologia. Ainda que a justiça possa ter toda a atenção do mundo à disposição para implantar, ela tem os recursos suficientes para tomar essa iniciativa no país inteiro? Então, Guilherme, eu acho que esse é o grande desafio. O Brasil é um país marcado pela desigualdade social, e isso também não é diferente quando nós falamos das distintas institucionalidades que temos no Brasil inteiro. Eu acho que o grande mérito desses atos normativos do CNP, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça e também o plano do CNPCP é justamente atender ao fato de que algo precisa ser feito e é preciso se priorizar imediatamente com a construção de indicadores sólidos, o controle das ações para o atendimento da vítima. Mas não é possível construir uma fórmula que seja linear, seja geral, ou uma política construída de cima para baixo, porque Brasil afora nós temos institucionalidades muito diferentes, situações contrastantes, inclusive dentro de uma mesma unidade da federação, que muitas vezes tem dimensões muito alargadas ou mesmo quadros de desigualdade dentro do mesmo estado. Então, dito isso, o que acontece? Esses atos, de uma maneira geral, eles estabelecem a necessidade de uma ação interinstitucional no estabelecimento desses centros de apoio, acolhimento e atenção à vítima. Como isso vai ser feito? Bom,
Nós temos casos espalhados Brasil afora em que há iniciativas que contam com o apoio unicamente ou fomento unicamente do Poder Judiciário local, há iniciativas que contam com o apoio e fomento unicamente do Ministério Público, outros lugares que contam com o apoio e realização diretamente pela sociedade civil organizada. Enfim, essas distintas conformações, elas não são apenas atendidas, como igualmente impulsionadas por esses atos. O que eu quero destacar com isso é que os modelos dos centros de atenção ou dos núcleos de atendimento a essas vítimas, eles serão pluriformes. Cada estado, cada lugar, cada justiça deve construir os seus centros de apoio e acolhimento. O ponto, me parece aqui, é o atendimento a essas diretrizes de atenção, ou seja, a prevenção da revitimização ou sobrevitimização, também chamada vitimização institucional, ou seja, aquela situação em que a vítima chega ao sistema de justiça e experimenta um quadro de dissabor, de exposição, ou mesmo de constrangimento que praticamente a faz ou reviver a experiência do crime ou mesmo agravar o que seja esse evento traumático. Um outro ponto também é que a vítima se preocupa não com um caderninho em que ela anote ali o que seja a resposta punitiva trazida ao responsável pela ação criminosa. Não é isso. O que a vítima busca de maneira muito clara é, primeiro, o seu reconhecimento como qualidade de vítima, é preciso tratá-la como tal. Muitas das vezes o sistema de justiça criminal trata a vítima de uma maneira unidimensional, enxergando-a apenas como um meio de prova, quando, em verdade, o que a gente tem ali é uma pessoa que reclama atenção, acolhimento e escuta do Estado. O reconhecimento dessa qualidade de vítima, tratando-a como tal e, sobretudo, reconhecendo a verdade de que ela é uma vítima, são pontos que se mostram muito mais importantes do que a construção dirigida a uma preocupação de rigorismo ou mesmo de maior sanção penal. O que o sistema de justiça criminal para a atenção à vítima precisa cumprir é a sua promessa de ser efetivo, de dar resposta a fatos que lhe chegam, e não necessariamente apresentar uma expectativa de resposta que seja mais grave do que aquela já vivenciada pelo sistema de justiça brasileiro. Então, modelagens múltiplas, institucionalização de bons casos e construção de indicadores sólidos que nos permitam controlar, estabelecer e cobrar iniciativas, tanto nos âmbitos locais, regionais, como no âmbito nacional, me parecem ser os caminhos mínimos a serem trilhados a partir de agora que nós já temos um cabedal normativo que estabeleça, passo a passo, ponto a ponto, o que sejam as questões de atenção de todas as instituições envolvidas no sistema de justiça criminal. Doutora Adriana, o plano prevê também a formação ou aperfeiçoamento de juízes, talvez até de servidores, me corrija se eu estiver errado, para que eles possam dar essa atenção especial, especialmente para aqueles casos que envolvem questões como racismo, homofobia, transfobia. A senhora pode nos explicar melhor como é que vai ser essa formação? No que se refere ao treinamento, a formação de magistrados ela fica a cargo da Escola Nacional de Formação de Magistrados, hoje a Infam. Hoje, a escola já tem alguns cursos de formação orientados nesse sentido. O próprio curso de formação inicial, que é um curso bastante alargado, de mais de 4 meses, quando o novo magistrado ou magistrada chega à justiça, ele já conta nas suas primeiras semanas com uma formação que abrange humanidades em geral, que abrange as questões do racismo, do sexismo, das questões de gênero, que são extremamente relevantes e estão muito presentes em toda essa temática das vítimas, né, da vulnerabilidade em que estão as vítimas. A ideia é aprimorar o que nós já temos, né? Nós tivemos recentemente a aprovação da Lei Mariana Ferrer, que vai trazer também um reforço a essa necessidade, ou sublinhar, ou estressar de maneira mais importante, né, quão é relevante o papel do magistrado ou da magistrada na condução do ato, a atuação do promotor ou do procurador da República e também da advocacia, né? Obviamente, o juiz é o presidente do processo, é ele que está ali conduzindo os trabalhos, mas essa formação ela deve estar presente em todos os estratos do sistema de justiça.
e também na academia. A ideia, nós esperamos que essa temática sendo olhada, vista com mais atenção pelo Poder Judiciário, crie um círculo virtuoso para que aqueles que hoje estão se formando nas universidades comecem a chegar no sistema de justiça com um outro olhar, com uma outra forma de lidar com as vítimas. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muitíssimo a participação de Adriana Alves dos Santos Cruz, juíza do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, e autora do Plano Nacional de Atenção à Vítima. E agradeço também a Antônio Suxberger, doutor em Direito, promotor de Justiça e membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Você conhece o nosso quadro Uma História, claro, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Veja a história de hoje. Em atuação na primeira vara criminal de Lusiânia, vara que eu atuei por cerca de 5 anos, desenvolvi, junto com a servidora Maria Lúcia, o programa Famílias Interrompidas. Foi um programa que surgiu a necessidade de, na verdade, a ideia, né, de desenvolvê-lo a partir da minha atuação diária nas audiências. E vendo aquelas pessoas, aquelas famílias, a gente podia perceber que aquele momento da audiência em si não era suficiente, né, além da condução do processo, que iria até o tribunal do júri, da sessão plenária, não era suficiente para dar resposta àquelas famílias das vítimas de homicídio, no caso específico, né, que era a vara que eu atuava. Então, era muito difícil assim, conduzir a audiência, eu tendo que manter a imparcialidade como juíza na condução da audiência e, ao mesmo tempo, eu sentia que eu não estava demonstrando muita empatia com aquelas vítimas. Eu fiquei nessa questão de balancear essa situação, manter a minha imparcialidade, mas, ao mesmo tempo, demonstrar empatia, né, com os crimes trágicos que eu me deparava na condução daquelas audiências. Então, em conversa com a servidora Maria Lúcia, ela falou, vamos fazer esse projeto? Acho que dá certo. Eu falei, vamos começar. E foi muito bom. Nós fizemos num caso de grande repercussão na cidade, em Lusiânia. Foi um caso de um senhor que ele foi acusado de ter estuprado e matado vários adolescentes. Então, envolveu várias famílias. Esse caso teve repercussão nacional. E acontece que, quando ele estava preso, ele cometeu suicídio, então o inquérito foi arquivado. Aí o que acontece? Aquelas famílias, elas se viram numa situação tão trágica e sequer tiveram qualquer contato, né, com a justiça em si, com o judiciário, né, no que se refere a ser ouvidas, poder falar sobre o que passaram. Então, o projeto Famílias Interrompidas, que foi desenvolvido, foi muito interessante nesse sentido, porque nós entramos em contato com todas os familiares dessas vítimas, né? E vários foram ao fórum, a gente teve a oportunidade de fazer esse círculo restaurativo. No caso, eu participei pelo fato de não ter sido, nessa ocasião, a juíza condutora do processo, então achei apropriado participar, o que não seria o caso se eu estivesse atuando na instrução daquele caso, né? Daquele processo, e nessa situação todos foram ouvidos, puderam falar das suas dores, dividir entre os outros familiares das vítimas tudo o que passavam, e além da questão da necessidade que aquele familiar, né, ou que a própria vítima, quando é o caso de uma tentativa de homicídio, né, tem de falar do que passou, também saber melhor toda a etapa do processo judicial, ser explicado de uma forma mais simples, que quando o juiz está na audiência, a gente não tem oportunidade de conversar dessa forma mais direta, até de dar mais atenção, seja pela questão da imparcialidade, seja pela questão da extensa pauta de audiências que a gente se depara no dia a dia. Então, a gente não tem essa oportunidade de dar essa devida atenção em todos os casos. Nessa situação foi feito o círculo restaurativo, foram mais de 25 pessoas atendidas só nesse processo e foi muito satisfatório ouvir de todos eles, né, o retorno de finalmente eu estou sendo ouvido, finalmente o meu filho está sendo lembrado, poder de certa forma fechar um pouco a ferida daquelas famílias que se viram envolvidas nessa situação tão trágica. Então esse dia a dia nosso, né, de audiências,
ele nos traz muitas surpresas e esse caso foi muito marcante na minha carreira, justamente assim, mesmo não tendo conduzido o processo, né, seja no inquérito, na verdade, porque não chegou a ter audiência de instrução, nada disso, mas eu pude, né, participar desse projeto e dividir com essas famílias, né, esse momento e poder sentir um pouco, participar dessa situação, delas taparem um pouco essa ferida e se sentirem ouvidas, né? Ter um pouco do que para elas foi muito importante no desenvolvimento dessa questão do luto, até da perda que elas tiveram. E a gente destaca que caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. ama imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.